É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Olá, telespectador da Opção para a Vida. Esteja com seu coração aberto e receptivo novamente para receber o pastor Robson. Ele é pastor da Igreja Nova Vida de Campina Grande, situada na Avenida Brasília. Ele vai estar trazendo hoje a continuidade desta série de mensagens sobre os milagres de Jesus. Aí você pergunta, Jesus fez milagres só no passado, não faz mais hoje? Ou ele morreu, ressuscitou, mas não está mais aqui conosco? Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia diz também que tudo é possível ao que crer. E o que é impossível aos olhos dos homens é possível para Deus. Então Jesus ainda opera sim, ainda opera milagres nos dias de hoje. Essa mania que nós temos de sempre achar que o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento do outro. E tem gente que faz competição de dor. Tem gente que gosta de sofrer mais do que o outro. Tem gente que olha para você e diz, rapaz, você não sabe o que eu estou pensando, o que eu estou passando. Está doendo tanto, olha, e começa a descrever. Aí o outro olha para você e diz, isso não é nada. É porque você não sabe da minha história. Se eu for contar a minha história para o carroceiro, até o jumento chora. Tem gente que faz competição de dor, de sofrimento. Eu estou sofrendo, não, mas eu estou sofrendo mais. Mas a minha dor é grande, tudo bem, mas a minha é maior. E nós, às vezes, nesse hábito, queremos nos relacionar com Deus da mesma forma. Ah, Senhor, está doendo e está sendo assim, está sendo assim. E é bom que você fale mesmo, porque Deus quer que a gente se comunique com Ele. O Senhor sente prazer quando nós buscamos a sua face, a sua presença. Isso alegra a Deus. Mas não faça isso achando que você vai explicar a Deus a dor que você está sentindo. Porque, na verdade, o Senhor sabe muito melhor do que você mesmo. Ele olha para essa mulher e se compadece dela. Ele entende no íntimo o que aquela mulher está sentindo. Meu irmão, quem foi que fez você? Quem fez você conhece você melhor do que você mesmo. O fabricante conhece o seu produto. E ele sabe como dar manutenção naquilo que foi fabricado. O Senhor conhece você por dentro. Então ele olha para essa mulher e se compadece dela. Agora, os dois cortejos estão parados, um de frente para o outro, um aguarda o outro, quem vai primeiro, quem fica, quem espera, quem anda, quem não anda. E de uma forma inexplicável, e de uma forma que surpreendeu a todos, em todos os sentidos, Jesus sai do seu cortejo e ruma em direção ao cortejo fúnebre. E a primeira coisa que Jesus Cristo faz é tocar no esquife. Para o judeu, isso era um absurdo. Segundo o texto de Levítico, o texto de Números, tocar em um defunto, tocar numa coisa morta, fazia com que você se tornasse impuro. E agora você teria que se recolher e passar por um ritual de purificação que demorava 7 dias. O simples ato na cultura judaica de tocar no caixão, como Jesus tocou no esquife, ele teria agora que passar 7 dias afastado do povo se purificando. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Versículo 13. Vendo-a, ou seja, vendo a viúva, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores.
Essa é uma das poucas vezes que Lucas, que escreveu o Evangelho, chama Jesus Cristo de o Senhor. E ele chama Jesus Cristo de o Senhor exatamente no momento em que Jesus Cristo vai para tocar no esquife. Veja o versículo seguinte. Chegando-se, tocou o esquife. Por que Jesus é chamado de Senhor? Porque Ele é o Senhor da vida e é o Senhor da morte. Pedro, quando Jesus faz aquele primeiro milagre que multiplica os peixes, e Pedro fica maravilhado. Vocês lembram da passagem? Lembram? Pedro passa a noite toda pescando, não pega nada, de manhã cedo está limpando as redes. Cristo vem, sobe na proa do barco, prega para a multidão, aí depois diz, olha, joga a rede, e do outro lado joga, vem tanto peixe, né? E aí Pedro, naquele momento, se afasta no barco assim, quase que rastejando, aí olha para Cristo e diz, Senhor, não chegue perto de mim, eu sou um homem impuro. Cristo olha para Pedro e diz, de agora em diante, você vai ser pescador de homens. Porque nós achamos que a nossa impureza pode contaminar o Senhor. Nós temos duas coisas a aprender aqui. Primeiro, Deus é tão santo, mas Ele é tão santo, que a santidade dele não pode ser contaminada pela nossa impureza. Então Jesus pode tocar no esquife, pode tocar no defunto, o defunto pode ter virado carniça, está só os ossos, ele pode tocar e ainda assim não se mancha. Ainda assim não fica impuro, porque ele é santo demais. Não é que a nossa impureza contamina Jesus, é que a santidade de Jesus nos contagia. Não é a nossa impureza que tira a santidade de Cristo. É a santidade de Cristo que tira a nossa impureza. É o contrário. Segundo, não use a sua impureza como uma desculpa para não procurar o Senhor. O que você tem que fazer é jogar a sua impureza fora. Deus é santo o suficiente para santificar você. Ele é puro o suficiente para purificar você. Ele é limpo o suficiente para limpar você. Ele é Deus o suficiente para transformar você de dentro para fora. Mesmo que as coisas que Ele diga, mesmo que as coisas que Ele peça, que Ele fale, pareçam uma loucura para a gente. E o que Jesus Cristo fala para essa mulher, humanamente falando, parece uma loucura. Só parece. Imagine a viúva, diante de toda essa situação que eu descrevi para vocês agora há pouco. Diante de tanta dor, de tanto sofrimento, foram tantas perdas na sua vida. Uma alma rasgada, um coração machucado, um sentimento completo de derrota, de fracasso. Uma mulher que olhava para si mesma e só podia pensar assim, a minha vida é marcada por derrotas. A minha vida é marcada por dor, por sofrimento. Então a coisa mais natural do mundo, para uma pessoa que estava nessas condições, era estar no velório do próprio filho fazendo o quê? Chorando. A coisa mais natural que você possa esperar é que alguém chore nessa situação. E Jesus se aproxima dessa mulher e ele diz exatamente isso. Não chores. Quando ele diz para a mulher não chores, ele não está dizendo você é proibida de chorar. Não. Ele não está dizendo é pecado chorar. Também não. Ele não está dizendo é feio, que papelão, olha só, está envergonhando todo mundo, que escândalo. Não. O que ele está dizendo para essa mulher é: o seu tempo de choro acabou. A sua dor durou até aqui.
Porque diante de mim a dor sai. Diante de mim o sofrimento acaba. Porque o nosso Deus, meu irmão, é aquele que diz para o seu povo que diante dele, ele enxugará todas as nossas lágrimas. Então você quer chorar? Chore. Mas chore bem muito. Chore para valer, porque os seus dias de choro estão contados. Então chore enquanto é tempo, porque vai chegar o dia que nós teremos um encontro com Ele e nós ouviremos da boca dele o que essa viúva escutou. Não chores. O seu tempo de choro acabou. O seu tempo de sofrimento acabou. O sentimento dessa mulher era de dor e de derrota. Era um sentimento de frustração. Mas diante de Jesus Cristo tudo é transformado. Tudo é mudado. Agora deixa eu lhe fazer essa pergunta. Abra sua Bíblia, olhe para o texto, leia de novo a passagem e me mostre aí no texto. Alguém orou pedindo alguma coisa? Alguém creu em alguma coisa? Alguém intercedeu por essa mulher? Alguém teve algum tipo de manifestação de fé? Alguém sequer abriu a boca para falar alguma coisa? Não. Mas o que é que Jesus Cristo faz? Ele consola essa mulher e ele transforma a história de vida dessa mulher. Porque quando Deus quer fazer, meu irmão, Ele não depende de nós. Deus não precisa que a gente creia para Ele fazer alguma coisa. Tem um grupo de pessoas que tem afirmado o seguinte: Deus, para agir na terra, precisa da autorização do homem. É necessário que o homem creia para que Deus possa realizar. Porque o homem sonha e Deus realiza. Mas eu não vejo nesse texto ninguém sonhando. Eu não vejo nesse texto ninguém crendo. Eu não vejo nesse texto ninguém esperando. Eu não vejo nesse texto ninguém pedindo, ninguém intercedendo. Mas eu vejo nesse texto Jesus agindo, independentemente da vontade humana. E Ele age para o nosso bem, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que você não creia. Às vezes eu converso com muitas pessoas. E algumas dessas pessoas com as quais eu converso, que estão enfrentando situações difíceis, problemas bem complicados, algumas dessas pessoas às vezes dizem assim: pastor, mas eu não creio que Deus vai fazer. Sabe, eu não creio que vai acontecer. E eu digo para essas pessoas de uma forma muito carinhosa o seguinte: mas Deus não precisa que você creia para que Ele faça. Deus não depende da nossa fé. Porque o nosso Deus, além de soberano, Ele é bom. Meu irmão, se tem alguém aqui nessa igreja, se tem alguém aqui hoje que está mais preocupado com você do que você mesmo, é Deus. Eu estou usando a palavra preocupado, eu nem diria que essa palavra é correta, né? Que está mais interessado em fazer o bem para você, é Deus. Deus está mais interessado em você do que você mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes nós deveríamos ser os maiores interessados em nós mesmos. E às vezes nós fazemos cada bobagem. Às vezes nós fazemos cada besteira. Às vezes nós pensamos, dizemos e agimos de uma maneira tão errada e que nos traz prejuízos. Diferente de Deus.
A intenção de Deus para você é fazer o bem para a sua vida. Agora, se engana quem pensa que esse milagre que Jesus fez aqui no texto abençoou apenas a viúva. Se engana quem olha para esse texto e pensa que o único milagre nesse texto foi o milagre da ressurreição desse jovem. Jesus fez um milagre de ressurreição na vida desse jovem, mas ele fez um milagre na vida de cada pessoa que estava ali naquele lugar. E isso é muito importante para nós vermos no texto. Porque o versículo 14 em diante, a palavra de Deus diz assim: chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando. Jesus não pediu, Jesus não aconselhou, ele não deu uma sugestão. Ele mandou: jovem, eu te mando, levanta-te. Irmãos, Cristo não fez um circo. Ele não saiu gritando. Ele não olhou ali no meio daquela situação e começou dizendo assim: eu te ordeno. Ele não fez isso. Tem gente que faz assim, né? E faz aquele circo. E grita. E muda o tom de voz. Como se isso desse autoridade. E dobra o R, estica os S's, né? E fala de uma maneira mais assim, e a igreja pega fogo. Deixa eu falar uma coisa para você sobre a autoridade. Quem tem autoridade de verdade não precisa gritar. Quando o outro começa a obedecer, simplesmente porque você agora tem que gritar, é porque você já perdeu a autoridade que você tinha, se é que um dia você teve. Porque quem tem autoridade de verdade, fala só assim: vá e faça o que eu estou dizendo. E o outro vai e faz. Então Jesus Cristo vem, toca naquele esquife, mostrando que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele olha para aquela mulher e diz: não chores, mostrando que Ele tem autoridade para consolar e confortar. E Ele olha para aquele jovem e diz: eu te mando, levanta-te. E o jovem levanta. E ainda bem que Jesus Cristo disse assim: jovem, eu te mando, levanta-te. Porque se ele tivesse dito apenas levanta-te, todos os mortos da face da terra tinham levantado. Ainda bem que ele foi muito específico: jovem, é só você, levanta-te. E ele levantou-se. E qual a consequência disso? A consequência está aqui, versículo 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Essa palavra morto vem de um termo que significa aquele em quem a vida não residia mais. É a ideia do ponto final. É a ideia de que acabou, não tem mais jeito. Essa palavra morto quer dizer o fim da linha, o final da história. Aquele para quem não tem mais solução, não tem mais jeito. Você já ouviu falar o ditado popular que diz assim: só não tem jeito para a morte? Já viu esse ditado? Pois bem, tem jeito para a morte sim. O ditado deveria ser assim: só não tem jeito quando Deus não quer. Mas o texto diz que esse que estivera morto, aquele para quem nós olhamos e achamos que é o fim da história, o final da linha, o ponto final. Jesus está mostrando que não tem ponto final nenhum aqui. O que tem é apenas uma vírgula, é uma pausa.
Essa é a função da vírgula no texto. Você dá uma parada, respirar e continuar. Ou para fazer uma explicação ou para continuar o texto. Então, sentou-se aquele que estivera morto e começou a falar. E começou a falar. Agora, versículos 16 e 17. Especificamente aqui o versículo 16. Todos ficaram possuídos de quê? De temor. Quando Cristo está perto do povo, e quando o povo está perto de Cristo, existe temor. Sabe quando é que nós começamos a pecar? Quando nós nos afastamos de Cristo. É Jesus tocando no esquife. O esquife não vai contaminar Jesus. É Jesus que purifica o esquife. Não é o morto que contamina Jesus. É Jesus que ressuscita o morto. Quanto mais perto de Jesus, mais vida. Quanto mais longe de Jesus, mais morte. Esse rapaz estava morto até o ponto em que ele não tinha encontrado Jesus. Pessoas que não temem a Deus pecam e pecam muito. E pecam para valer. Porque não tem como você temer a Deus e você escolher continuar pecando. Todos ficaram possuídos de temor. Uma igreja, quando é visitada pelo Senhor, e é essa a expressão que o texto diz aqui: Deus visitou o seu povo. Uma igreja, quando é visitada pelo Senhor, não é uma igreja que grita, não é uma igreja que sai rastejando no chão dizendo que está vendo anjo. Uma igreja, quando é visitada por Deus, é uma igreja que teme a Deus. Deus é sempre levado em conta em todas as coisas que nós pensamos e fazemos. Deixa eu colocar isso aqui de outra forma. Aquilo que você faz quando ninguém está vendo, você teria coragem de fazer a mesma coisa se você tivesse a certeza de que Jesus está ali do seu lado olhando para você? Aquilo que você diz, aquilo que você planeja, você teria coragem de dizer e de planejar e de fazer se você tivesse a plena certeza, a plena convicção de que Jesus está ali na sua frente, olhando para você, vendo tudo? Porque quem teme a Deus entende que, muito embora ele não veja Jesus fisicamente, Jesus está ali com ele o tempo todo. Porque ele é templo do Espírito Santo. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Todas as coisas, por mais escuras que elas sejam, todas as coisas, aos olhos de Deus, estão muito claras. E um dia, cada um de nós vai ter que prestar contas ao Senhor, em plena luz do dia. E vai ter lá um grande telão, onde vai estar passando a história da nossa vida. E todos verão a história da nossa vida. Eu quero que você dedique um tempo olhando para o versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor. E fizeram o quê? Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações escondidas
nossas ações públicas, tudo isso glorifica a Deus? E o povo tinha uma grande convicção, dizendo entre si: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo? Deus tem visitado o seu povo? Veja que o milagre que foi realizado não foi apenas o milagre da ressurreição desse jovem. Foi o milagre da transformação da vida das pessoas que estavam ali testemunhando o que aconteceu com o jovem. Isso nos ensina uma última coisa nesse texto. Às vezes nós nos alegramos com aquilo que nós recebemos. Às vezes nós nos alegramos com aquilo que Deus faz de bom conosco. Mas será que nós nos alegramos também quando nós vemos Deus fazendo coisas boas com os outros? Porque essas pessoas se alegraram. Essas pessoas estavam ali sentindo a dor da viúva. Elas estavam chorando com os que choram. Mas agora que o seu filho foi restituído, essas pessoas se alegraram com a viúva, se alegrando com os que se alegram. Será que nós nos alegramos apenas quando nós somos abençoados? Ou nós nos alegramos também quando percebemos que Deus está abençoando a vida de outra pessoa? Será que nós damos glória a Deus? Será que nós nos enchemos de alegria e saímos da igreja regozijados e cheios de contentamento quando descobrimos que Deus abençoou a vida de alguém? Porque essas pessoas experimentaram esse milagre de Deus. Deus visitou o povo, abençoando um e fazendo com que os outros se alegrassem com a bênção daquele que foi abençoado. Não jogue sua vida fora, sentindo alegria apenas quando você recebe benefícios, não. Aproveite a sua vida glorificando a Deus quando você descobre que Deus mandou uma bênção para outra pessoa. Se alegre com quem se alegra também. A vitória do outro deve ser a sua vitória também. A alegria do outro deve ser a sua alegria também. A inveja é um sentimento satânico. Foi por isso que Satanás foi expulso do céu. Ele teve inveja de Deus, ele quis ser igual a Deus, ele acusou a Deus. Não tem ninguém morto aqui. Pelo menos fisicamente não. Talvez você tenha entrado aqui hoje morto emocionalmente, espiritualmente. E eu espero que Cristo esteja usando a palavra dele por meio do Espírito Santo para trazer vida para você. Mas se você já está vivo, eu espero que você saia daqui hoje alegre com o fato de Deus ter abençoado o seu povo, porque eu creio que Deus está visitando o seu povo, para produzir no coração do seu povo temor, para que o seu povo comece a viver para a glória de Deus. Faça, pense, diga, execute todas as coisas para a glória de Deus e para o bem do povo. A nossa fé está firmada em quê? Naquilo que nós vemos ou naquilo que nós não vemos? Agradeço a todos que estiveram conosco, tenham todos um dia abençoado e até o nosso próximo programa. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.